Vamos para uma terceira classificação. Essa também cai bastante em concurso. Classificação dos atos quanto ao objeto ou quanto às prerrogativas da administração pública. Prestem atenção nessa aqui, prestem atenção. Nós temos atos de império. Essa é uma das mais cobradas em concurso público. Muito do que eu falei no bloco anterior vai ajudar vocês a entenderem isso aqui. Atos de império são os atos administrativos em que a administração atua valendo de sua supremacia sobre o particular, em nome do interesse coletivo. Então ela vai estar acima do interesse particular, acima do interesse privado. Olha o exemplo, interdição de restaurante que não atenda condições de higiene. Então imagina o seguinte, chega lá um agente da vigilância sanitária, depois de uma denúncia anônima, chega no restaurante, tem um monte de rato morto. Nesse caso, a administração pública percebe que há um interesse coletivo acima daquele individual. O interesse individual do dono do estabelecimento é manter o estabelecimento aberto. Mas o interesse da coletividade é ter acesso a condições higiênicas, né, de qualidade. Então tem que proteger a saúde pública e aquele restaurante está impróprio. Então ela se vale da sua supremacia, do seu poder de superioridade e lacra aquele estabelecimento. Então esse ato de interditar um restaurante, perceba, invadindo, passando por cima da esfera individual, da liberdade individual do particular, é um ato de império, é um ato de superioridade. Temos também atos de gestão. Aqui vai mudar um pouquinho. Geralmente se refere aos atos da administração de bens e serviços públicos e atos negociais firmados com particulares. Ou seja, o nome já ajuda. São atos em que a administração pública está gerindo, está administrando, sem que haja uma supremacia da administração sobre o particular. Apesar dessa modalidade estar inserida em algumas classificações doutrinárias, atos de gestão, ó, detalhe importante, não são atos administrativos. Porque lembra que eu falei para vocês? Uma das características que torna um ato como um ato administrativo é aquela categoria de ele ser submetido ao regime jurídico de direito público. E um ato de gestão nem sempre é submetido ao regime de direito público, geralmente de direito privado. Porque se aparecer no seu concurso que atos de gestão são espécies de atos administrativos em relação ao objeto ou às prerrogativas da administração, tá certo, tá? Para fins de concurso é subespécie dentro dessa classificação. E tem uma terceira espécie dentro dessa classificação, que são os atos de expediente. Aqui, os atos de expediente são atos que visam dar tramitação aos procedimentos em curso dentro da administração pública, visando prepará-los para a decisão da autoridade competente. Olha o exemplo, uma intimação do interessado para sanar irregularidade num procedimento. Eu sei, é algo específico, mas vou dar um exemplo para vocês. Imagina que amanhã você passou num concurso público. E aí você instauraram um PAD, um procedimento administrativo disciplinar contra você. O seu superior acha que você cometeu uma transgressão, de errar um documento ali que precisa ser corrigido para não contaminar o restante do procedimento. E aí o que acontece? Essa autoridade que errou, ela vai ser intimada para corrigir aquele problema. Então essa intimação que ela recebeu, provavelmente de alguém que fiscaliza, de alguém que controla, de um superior hierárquico, essa intimação é um ato administrativo. Mas perceba, é um ato administrativo para uma mera irregularidade procedimental. Nesse caso nós chamamos de atos de expediente. É um ato do dia a dia.